Olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Sementes Pão Diário Kids. Nós estamos aqui de novo para conversar com você. Você que tem um trabalho com crianças, um ministério com crianças, que trabalha com educação cristã voltada para crianças. Nós vamos ter um bate-papo muito legal hoje sobre visão de ministério infantil. É isso mesmo. Porque, afinal de contas, você já teve a sensação que algumas pessoas consideram o ministério infantil da sua igreja como um espaço recreativo, um espaço de lazer, aquele local onde as crianças vão ficar só para não atrapalhar o culto? Ou mesmo o ministério infantil como aquela salinha onde se conta histórias apenas para passar o tempo? Pois é, gente, só que o ministério infantil é uma arma poderosa nas mãos de Deus, mas para isso é preciso ampliar a visão sobre ministério infantil, a visão da igreja como um todo, a visão da família. E para conversar sobre esse tema que dá muito pano para manga, viu, gente? A gente trouxe aqui ela, a Simone Chanan, gente. Ela é bacharel em teologia pela Fabapar. Tem formação também em psicopedagogia pela PUC Paraná e formação em pedagogia. É coordenadora de educação cristã de crianças da Convenção Batista Paranaense, atendendo a líderes de crianças, ministérios infantis em todo o estado, por vários tipos de cidades, grandes, pequenas, de todos os tipos. E ela ministra sobre uma visão mais ampla de ministério para crianças e de educação cristã de crianças. Ela tem muita coisa legal para compartilhar com a gente. E é claro, ela é esposa e ela é mãe, né, gente? Simone, muito obrigada. Uma salva de palmas. Que bom estar aqui com vocês. Que gostoso, sim. Ó, viram, né, gente, que tem animação. O bate-papo vai ser muito gostoso. Tem que ter. Vai ter muito gostoso, né? A gente falar sobre criança, né? Gente, ministério com criança é o melhor ministério da igreja. Olha só. O melhor. Não tem problemas, não é, Simone? Nenhum. Não tem. A gente só fica brincando. Só isso, né? A gente só fica brincando com as crianças. Só. E tem gente que ainda pensa isso, né, Si? Tem gente que pensa. Mas antes da gente entrar nesse tema super complexo, Si, como é que você foi entrar nesse ministério? Conta um pouquinho pra gente, assim, como você hoje, você vive focada nesse tema, né? Você trabalha ali na Convenção Batista Paranaense com educação cristã de crianças. Isso. Como é que é esse teu trabalho na Convenção Batista antes? Conta um pouco pra gente. Tá. Na convenção, fiz 10 anos de convenção. 10 Meu anos, Deus do céu. 10 Nossa, anos. já viveu muita coisa. Já entrou nessa área de educação cristã de crianças? Já. Inclusive, era uma coordenação que não existia na convenção, quando eu fui convidada. Porque, assim, na Convenção Batista Paranaense, nós temos... tem a área, né, dos jovens, tem a área das mulheres, tem a área dos homens, mas não tinha a área de crianças. E daí, na nossa denominação, né, são feitos os conselhos, e o conselho orientou que fosse criada, então, a coordenação de educação cristã de crianças, para ser bem específico. A União Feminina já realizava algumas ações sobre ministério. Só fazendo parênteses, isso reflete alguma coisa, né? Isso nos mostra que 10 anos atrás ainda não se tinha bem essa visão, né? Especificamente, não. As mulheres tinham um trabalho com as crianças, mas era para uma faixa etária específica. E, assim, a gente vai estudando e a gente vai vendo que o ministério com criança vai muito além, né? Envolve muita coisa. Então, graças a Deus, Deus abriu aí os olhos dos pastores que estavam à frente no conselho na época, sugeriram, propuseram que fosse criada essa coordenação. E aí, quando foi me feito o convite, eu falei, uau, né? Uau. Você já trabalhava com isso? Eu eu era ministra de criança na Igreja Batista da Barreirinha, aqui em Curitiba. Olha só. E eu já era remunerada para trabalhar no Ministério com Criança. Até uma coisa bem interessante também, cara, que eu acho isso, assim, muito inspirador. Porque a Igreja Batista da Barreirinha, quando eu era ministra de criança, ela não tinha 100 membros. Olha só. E eu era remunerada pela igreja. Uma supervalorização, né? E é o correto, né?
Entende? Então, quando a pessoa me fala, ai, mas a igreja é pequena, a gente não tem condições, eu falo, então, deixa eu te contar uma história. É, né? Quando eu me formei em teologia, lá em 2008, o pastor que estava à frente da Igreja Batista da Barreirinha era o pastor Halderson Rangel. Tem gente que está nos assistindo que deve conhecer. O pastor Halderson Rangel, ele já escreveu livros sobre o ministério com crianças. Ele foi ministro de criança em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Então, por ter sido líder, ministro, né, do Ministério com Criança. Ele tinha muito essa visão. Que legal. Então, quando eu estava fazendo teologia, eu lembro que eu ia para gabinete, pastor, o que eu vou fazer? Aquele desespero de quem começa. E agora? Meu Deus. E aí ele comprou a briga com a igreja. Ele falou assim, a Simone está se formando em teologia, a gente precisa de alguém para liderar o ministério com crianças na nossa igreja e a gente vai convidar a Simone. Pastor, mas ela não tem experiência. Aí ele me contando, né, que foi o que ele ouviu. Daí ele falou assim, pois eu vou ensinar ela. Uau, que legal. Né? Nossa, eu falo pro pastor Halderson que ele é culpado do que eu sou hoje. E como é que a convenção te achou? Como é que a convenção te achou? Então, o pastor Halderson fazia alguns trabalhos na convenção. Ele também trabalhava com coisa de edição de foto, edição de imagem, essas coisas ele trabalhava também. E ele também fazia alguns trabalhos lá. E aí, antes mesmo de eu trabalhar na convenção, teve uma vez que ele me levou para uma reunião de pastores, para o pessoal daí conhecendo. E também eu falava, né, dessa questão de ser remunerado, isso chamava atenção. Olha só. Quantas igrejas no Paraná, isso a gente pode abrir, né, para outras denominações também, eu acredito, quantas igrejas evangélicas no Paraná que têm os seus ministros remunerados? Podem se dedicar, né, em tempo integral, né, aquilo. Porque quando a gente fala de remuneração, a gente fala de você ter uma pessoa em tempo integral pensando naquilo, né? Sim. Dedicado àquilo, com né, condições de ter a dedicação, né, total. Sim. E aí ele me levava para algumas situações, me levava para convenção, assim, ele foi também para eu ampliando a minha visão também, né? Essa é outra dica importante, porque a gente vai falar de ampliar a visão, né, Ká? Às vezes você tá na sua igreja, você fala, eu só tenho que trabalhar na minha igreja, porque minha igreja, fazendo a minha igreja, opa! Visita outras realidades, tem congresso, participa. Isso amplia a visão mesmo. Tem treinamento, participa. Tem capacitação, participa. Mas se aí, quando te chamaram na convenção, era para fazer o quê? Então, era para estar à frente da coordenação de educação cristã de crianças. Só que eu estaria abaixo, na convenção tem uma área chamada educação cristã. E daí eu entraria debaixo desse guarda-chuva de educação cristã. Então, aí que era a Rosane Torquato, que era a nossa diretora na época. E aí, eu entrei como educação cristã de crianças, aí continuou, né? Jovens, mulheres e homens continuou o que eles já faziam. E aí a gente começou a elaborar tudo isso, né? A pensar tudo isso, como é que seria, o que eu faria exatamente. Então foi uma construção mesmo, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, como que a gente construiu isso, né? A ideia é que a gente capacite as igrejas para que elas consigam desenvolver um trabalho relevante para a igreja e para a comunidade. Relevante com crianças. Com crianças. Para as crianças da igreja e para as crianças da comunidade. Entendendo que o ministério também não pode ser só para as crianças da igreja, né? Sim. A gente precisa pensar nas crianças de fora. Então já vamos ampliando um pouquinho aí, né? A gente já vai mais um pouquinho, já vamos deixando as dicas, né, Ká? E aí, eu e a Rosane, meu Deus, a gente conversava demais. E ela que foi me instruindo, foi me mentoreando, foi formando, né? Foi, como é que eu posso dizer? Foi formando mesmo essa coordenação, como seria, né? E aí a gente foi entendendo que para eu rodar o Paraná todo, sempre era inviável. Inviável. Como é que eu ia fazer isso? Então, a equipe era você. Era eu. Sim. Sempre começa assim, né? Missão grande com equipe pequena. Seara grande e poucos trabalhadores. Mas graças a Deus, a Rosane ela ficou na convenção 18 anos. Olha só. Então ela tinha líderes com quem ela podia contar. Que legal. Então, assim, tinha líderes de ministério com criança com quem ela podia contar.
Aí, quando, por exemplo, eu em Curitiba, bacana. alguém lá em Foz do Iguaçu pedia capacitação. Rosane já falava, sim, tem uma pessoa lá da área que pode nos ajudar, porque vai ficar mais perto, vai facilitar para a igreja, a questão dos cursos e tal. Então, assim, oficialmente, a gente não tinha um time, assim, mas já tinha pessoas que... A tia Edna Marafigo, que talvez quem esteja assistindo a gente conheça. Nossa, falava de contação de histórias, a gente, tia Edna, ajuda a gente. Enviava ela. A gente foi formando um time, assim, sabe? Que legal, de pessoas que são capacitadas naquelas áreas, assim. Então, por Nossa, exemplo, Ana Schreiber, né? Ana Schreiber é parceira do Pão Diário. Quantas vezes as pessoas entram em contato, musicalização de criança. Peraí, telefone da Ana, pega aqui. Então, além de vocês planejarem, assim, essa capacitação pelo Estado, vocês também recebem demandas de cidades, olha, tô precisando de um treinamento assim, 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 e vocês indicam para promover essa capacitação. Sim. Que legal. Aí, uma coisa que nós fazemos, né, como batistas, a gente procura reunir as igrejas que são próximas. Daí a gente consegue fazer um evento maior, com mais pessoas, levar mais palestrantes também. Ou seja, podemos liberar o seu telefone na descrição do vídeo para te ligarem? Uau, meu Deus! Será? Ai, quantas ligações será que eu vou receber? Simone, eu quero treinamento! Não, pode sim. Mas vocês trabalham especificamente com as igrejas batistas, porque você é a convenção batista paranaense, mas assim, entra em contato, graças a Deus, os líderes com quem a gente caminha têm visão de reino. Você sabe, Ana Schreiber. Ana Schreiber é palestrante da APEC. Nossa, é verdade. Ela então, a gente não tem que ter isso, né? É tudo reino mesmo. Esses dias entraram em contato comigo de outra igreja, até eu não poderia na data, já indiquei outra pessoa. Que legal. Eu brinco que agora eu virei empresária. Gente! Tem ali o seu mailing, a sua lista. Mas eu acho que o povo de Deus tem que ter muito esse papel também, né? De abrir portas, de, né? Tem muito isso, E eu acho né? absurdo pensar que só tem que ser eu. Meu Deus, jamais. Então, assim, aí como que agora, na nossa convenção, né? Nós temos as igrejas se reúnem em associações. Então, nós temos 9 associações no estado, associações de igrejas batistas. Essas associações que se reúnem formando a Convenção Batista Paranaense. Então, nós temos líderes em praticamente todas as associações já. Ai, que estratégia legal, graças a Deus. Então, me ligam lá do Oeste. Simone, preciso de capacitação. Ok, vou te passar o telefone da Rose ali. Que bênção. Ela tá aí pertinho de você. Eu sei que vocês também disponibilizam material, né? Sim. Na internet, né? Tem o caderno de orientações pro líder. Vai ficar na descrição. Vai ficar na descrição. Você me passa todos esses links depois, senão a gente promete. Esquece, né, Jéssica? Então, nossa, muito legal. Hoje o trabalho que você faz é tão relevante, tão impactante, né? Mas quando você começou a fazer teologia lá... Primeiro, como é que você sentiu esse chamado? Não, Deus me chamou para servir no reino, vou fazer teologia. E se quando você começou a fazer teologia, já tinha esse chamado para o ministério infantil? Como é que foi esse negócio? Porque a maior parte das pessoas que eu converso aqui falava nunca que eu tinha pensado em ministério infantil. Não sei se era esse teu caso. Então, fica aí pra saber. Não vou contar, já tem uma história pra saber. Os nossos comerciais. Tô brincando, não tem comercial não, tá, gente? Vai lá. Pão Diário. Os comerciais. Então, quando eu era lá da Igreja Batista da Barreirinha, lá em Patoba, não, brincadeira, em Curitiba. Sempre tem Pato Branco, né? Não, mas aqui em Curitiba, tinha um casal, eles amam missões, inclusive são meus vizinhos, eu amo, Onaides e Josué, obrigada por tudo. Eles Esse fizeram... povo todo que você tá citando tem que curtir o vídeo, tá? Por favor! Você já fala, tá? Eu já vi que ela já mandou um beijo pra um monte de gente, tá, gente? Então, vocês que estão sendo chamados pela Simone, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Pronto, pode continuar. O mínimo. Então, eles inventaram de fazer uma viagem missionária só com adolescentes. Uau! Foi. Ele tinha uma van na época,
E ele chamou a gente, vamos para uma viagem missionária. E a gente ficou uma semana em viagem missionária. O casal e um monte de adolescentes. Gente, que loucura. Tem que ter uns loucos assim no reino de Deus, né? Tem que ter. E assim, como pelo menos a minha vida. Pelo menos a minha vida impactou. Então eu não sei... Aonde que vocês foram fazer essa viagem? Aqui em Ortigueira. Ortigueira e Telêmaco Borba, a gente foi. Então, tipo, não precisa ser muito longe, não precisa ser muito caro. Em que ginásio que vocês ficaram? Qual pátio de igreja que vocês ficaram hospedados? A gente ficou numa congregação lá em Telêmaco Borba. Gente, o bom de adolescente é isso, né? Eles seguem em qualquer canto. Chão, é tudo diversão. Tudo diversão. Então, assim, até outra dica, cara, porque... às vezes a gente fala de ministério com criança, mas e depois, né? Quando a criança sair do ministério, vai pra onde? Isso daí já dá um outro tema de podcast. Precisa. Gente. Meu Deus, transição. E esses adolescentes vão ser ministrados como? Vão ser acompanhados como? Discipulados como? Que é o principal, perder, né? Nessas transições, infelizmente, se não houver preparo, perde muito, né? Infelizmente. E se você que tá assistindo, você tá na dúvida, será que Deus quer me usar? Quer! Não tem, eu sempre faço essa lógica, meu povo. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e a gente ainda fica com esse papo, será que Deus me chamou? Será que Deus me escolheu, né? É tão óbvio, gente. Quer, pronto, respondendo. Vai. Principalmente para adolescente. A gente sabe que tem que ter mais paciência, né? Porque eles têm todos aqueles dilemas. Mas a gente também teve, meu Deus. E pelo menos para mim, foi tão importante ter alguém caminhando comigo. Ó, Naides, essa que eu comentei. Eu ia na casa dela, ela lavando roupa, ela estendendo roupa. E eu lá, Naides, mas e o sentido da vida? É bem a tua cara, Simone. É bem a tua cara. Mas e na igreja? Se alguém fizer alguma coisa errada, eu vou continuar na igreja ou sair da igreja? Sabe assim, tipo... Coisas parecem simples, mas são complexas. E eu percebo, assim, que... das pessoas com quem a gente conversa aqui, todo início de chamado, de ministério, gera um medo, né? Sim. É sempre aquele medo, é sério, mas eu não tô capacitado, eu não tô preparado. Que foi o medo de Jeremias, foi o medo de Moisés, que inventou várias desculpas, né? Mas quando Deus chama, não adianta, gente. Esses dias estava aparecendo um post no Instagram falando, quando Deus chamou, ele já sabia da sua incapacidade. Já sabia, é justamente para entender que não é sobre nós, né? É sobre a obra dele, e ele vai e ele honra, né, Si? E aí então, você foi fazer teologia. Nessa viagem missionária, a gente tava lá nessa viagem missionária, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Você era dole ou não? Vida. Você era dole ou não? Você era tia? Eu era dole, tinha 17, 16, você foi como a dole. Fui como a dole. Aí Deus te tocou. Eu falei, é isso que eu quero fazer da vida, olha isso aqui. Poder servir no campo, trabalhar pro reino, assim, essa ser a minha profissão, imagina essa ser a sua profissão. Uau. Aí eu falei, gente, eu quero ser missionária. Aí, assim, aí eu fui no site da Junta de Missões Mundiais. Como é que eu faço pra ser missionária? Passo a passo. Como fazer pra ser missionária? Aí eu entrei lá, daí ele falava assim, tem que ter teologia. Ok, próximo passo, teologia. Tá bom. Aí viu? Que simples, gente. Aí a gente ora, a gente jejua, a gente chora. Fala, Deus, será que é? Não, é isso. Vamos simplificar, gente. Jesus tá voltando. Enfim, a gente tá brincando, mas é claro verdade. Que você teve uma confirmação de Deus e tudo mais, aí, né? Na época, eu tentei vestibular pra nutrição você e entrar teologia. no ministério sem chamado também, a gente sabe que é complicado. Sim. Mas enfim, a gente tá brincando aqui, tá, gente? Mas e aí? Então, mas eu tinha essa certeza. Aí, comecei teologia em 2003. Olha só. É legal fazer teologia presencial, assim, porque você conhece um monte de gente, né? Daí agora na convenção, eu conheço um monte de pastor que foi meu contemporâneo. Ai, que gostoso, né? Que legal. Bem legal. E daí, tava lá fazendo minha teologia, achando que eu ia pra missões. Achando que eu ia pra missões mundiais, né? Olha só. Que era já escolhendo o país. Tava lá. Já procurando meu professor de educação física pra casar. Ela é casada, gente, com professor de educação física. Então, imagine uma mulher que lida com criança casada com professor de educação física, o que dá, né? Pensa. Dá um Kids Games. Se você não conhece, a descrição vai estar embaixo também. Mas anota isso, Jéssica. É muita coisa na descrição, Jéssica. Meu Deus do céu. Não é pra deixar de assistir o vídeo direto pra descrição, pelo amor de Deus. Assiste inteiro. Vale a pena. Muitas referências. Então tá, aí tava lá com o meu foco em missões mundiais. Gente, a gente não vai colocar Kids Game, tá? Vocês colocam no Google lá, por favor.
Tá bom. Mas cuidado que senão aparecem jogos assim. Kids Games é um tipo de evangelismo usando esportes. É muito legal. Né? A Jocum faz, né? Deve fazer. Faz uma coisa assim. Ela surgiu com a Coalizão Internacional de Esportes, mas a coalizão é interdenominacional, então, né? Um monte de igreja abraça essa visão, instituição. O primeiro Kids Games foi feito no Egito. Olha que legal. Que legal. E assim, aí a gente Kids Game, outro tema de podcast, olha aí. Nossa, muito bom. Legal. Eu chamo de mini Olimpíada. É uma mini Olimpíada em que cada atividade a criança também aprende um princípio. Então, não é só você ficar falando sobre ser verdadeiro com a criança. É na prática ali, na atividade, ela precisa ser verdadeira, ser honesta. Que legal. E como ela se sente quando alguém não é. Que legal. Mas a gente ainda não sabe como é que você teve chamado. Então, aí tava eu lá, fazendo minha teologia, já me formando, tendo crises existenciais, porque o que eu vou fazer? Teologia agora, o que eu vou fazer? Qual país que eu vou? Aí o pastor Halderson... Curte, compartilha esse vídeo, pastor. Pastor, por favor, tá? Por favor. E a compartilha pra igreja inteira, pastor. Esposa dele, a Meire, esposa dele. Ai, a Meire, ela fazia assim. Meire, o que eu faço? Ela, ora. Meire, eu quero respostas. Ela, ora. Ai, Meire, não é isso que eu queria ouvir. Então tá. Aí o pastor Halderson surgiu, né, essa possibilidade. Eu realmente não tinha experiência do ministério com criança ainda. Aí na igreja ia precisar, e para ir para missões mundiais também precisa de experiência, né? Você não se forma em teologia e vai para missões mundiais. Sim. Precisa de muita experiência. Sim. E daí ele falou, não, sim, eu vou caminhar com você. Então tá bom. Uau! Então tá bom. Aí em 2008... Ou seja, você não entrou na faculdade já para trabalhar com crianças, quando você estava se formando, houve esse chamado, e você já tinha afinidade com... Sim. Você já tinha, né? Já tinha. Afinidade eu já tinha. Teu perfil aí já é kids. Que legal. Eu sou a tia dessa linha. Brincadeira, não, amiga, isso é brincadeira. É que quando a criança tá chegando, é assim que ela chama, né? E olha, assim, aproveitando, isso foi em que ano, quando você começou a trabalhar com... 2008. Uhum. Qual que era a visão de ministério infantil naquela época? Como que você, né, sentiu que foram os teus desafios daquela época? Que as coisas vão mudando, né? Alguns desafios permanecem os mesmos. Mas, assim, quais foram os teus desafios naquela época? Naquela época... Bom, o meu principal foi a questão, né, de não ter experiência. Então, o pastor Halderson teve muita paciência comigo. E toda semana a gente se reunia. Toda semana. Simone, vamos planejar. Qual que são os principais desafios de quem não tem experiência? Então... Quais são os principais desafios de quem não tem experiência com o trabalho de ministério infantil? Eu creio que o principal desafio é encontrar apoio, né? Encontrar suporte, porque graças a Deus eu tive. Eu tive o pastor Halderson caminhando comigo, mas já aconteceu de entrarem em contato comigo e falar, Simone, eu tô assumindo o ministério, nunca fiz isso, não sei o que fazer. E o pastor não tá tão próximo, né? Ou também não tem experiência. Ou também não tem experiência. Não tem essa visão. Porque o teu pastor, ele já era líder de ministério infantil em algum momento da vida dele. Tá, entendi. Então, aí, eu creio que, a falta de apoio... É por isso que é importante a gente se unir mesmo. Se unir como líder, se unir como... nesses encontros que a gente vai, a gente precisa pegar o telefone, entrar em contato. E não é incômodo. Fazer seminários, fazer cursos, capacitações, né? Não é incômodo. A própria convenção, ela realiza capacitações voltadas para esse fim, né? Sim. Aqui no Pão Diário Kids a gente tem Encontro Sementes, esse ano vai ter mais um em abril, provavelmente, que a gente une justamente líderes de ministério infantil. E como é bacana, a gente já teve vários líderes que se encontraram, que trocaram contatos, sabe? Isso é muito legal. Temos um grupo de WhatsApp com esse pessoal. Se você não faz parte, por favor. Por favor, coloca o teu comentário aqui no vídeo para você entrar no grupo. Fala assim, quero entrar no grupo. Do WhatsApp, isso. E lá a gente tem muita troca de treinamentos e capacitações, assim, interdenominacional, assim.
Porque é isso que você comentou, a gente tem que se unir como líderes cristãos de criança, não é líder assembleiano, líder adventista, líder batista, porque existem interesses comuns, né? Sim. Bem bacana isso. E daí, eu creio que a falta de apoio é um deles, porque daí a pessoa, né? Se ela começou, provavelmente ninguém mais queria. Aquele ministério. Acontece muito. Eu gosto daquele vídeo que a pessoa tá andando na calçada e a porta automática entra abaixo, assim, da pessoa entra empurrada, assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho aquele meme ótimo. Porque às vezes a gente se sente assim, gente né? Que entra no ministério assim, de repente a porta baixou, coloca o coletinho assim, ministério infantil, um pompom na mão e você já tá lá. Olha eu aqui. Gente. Isso, então, aí quando, falta normalmente de formação, porque a pessoa se forma em teologia. Eu não sei como é que é a grade curricular de teologia. Mas quando você vai para o Ministério Infantil, você teve uma base no curso de teologia para saber sobre desenvolvimento infantil? Porque eu acho que essa visão de desenvolvimento infantil é muito importante quando você vai trabalhar no Ministério Infantil, né? Sim. Mas hoje tem cursos específicos para líder de ministério com criança. Quase uma especialização, uma pós-graduação. Tem. Legal. Tem o site da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil e eles disponibilizam vários cursos, encaminham para Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, OECBB. E tem cursos online de especialização. Ou seja, qualquer pessoa. Gente, quem começa a trabalhar com o Ministério Infantil não tem desculpa, tem que ir direto buscar uma especialização, um aprofundamento, e isso que você falou da faixa etária é importantíssimo, senão a pessoa entra em crise. Porque ela chega para trabalhar com o junior é um jeito, e ela vai trabalhar lá no infantil 3, 4 anos é outro jeito. Você vai querer contar a história por os piquituchuco, e assim você acha que eles não estão prestando atenção, porque cada um vai para um lado, morde o livro, tudo. Mas você percebe que é normal, eles estão assimilando aquilo, mas você se desespera se você não conhece desenvolvimento infantil, né? Sim, olha aqui pra mim! Todo mundo quer, cara! Tira isso da boca! E o bebê tá... gente, por isso que é importante. É importantíssimo. No caderno de orientações, que a gente vai deixar o link aqui, tem também sobre... legal. Tem características do desenvolvimento físico, espiritual e mental. Ai, que legal. Bem legal. Então assim, o conteúdo aqui não falta. Só não pode começar a trabalhar com crianças e cruzar os braços, né? Se tem que buscar o entendimento do desenvolvimento infantil, o entendimento, né? Precisa. Legal. E aí também tem a questão dos temperamentos, né? Que nem todo mundo acredita, mas tem gente que não concorda, né? Eu acho super válido. Eu acho bem bacana também. Você tem um olhar mais generoso sobre o outro, né? Quando você entende tem isso. Tem criança que é sanguínea. Que ela é mais expansiva, ela gosta de chegar chegando, ela gosta de rir, brincar. E tá tudo bem. Não tá te confrontando. Às vezes você pensa que ela tá te confrontando, né? E você, às vezes, conhecer o seu temperamento também pra entender por que você ama tanto o melancólico e não tolera o sanguíneo, né? Então, assim, legal. Quanto mais formação a gente puder buscar, só vai acrescentar pra vida, tem né? Um livro de temperamentos da criança? Porque eu sei que tem vários livros sobre temperamentos, né? Temperamento transformado pelo espírito. Da criança eu não lembro. Se eu não me engano, eu vi alguma coisa. Pesquisa aí, gente. Temperamento da criança. Uma dessas, né? Eu sei que tem uma pessoa que fala sobre isso no Instagram. Não sei se ela tem livro sobre isso. Mas sim, enfim. Qual era a expectativa das pessoas com o Ministério Infantil na tua igreja? Era já essa expectativa? Ai, que bom, tem um lugar para deixar meu filho e eu poder assistir o culto tranquila. Então, graças a Deus lá, por conta do pastor Halderson, que já também trabalhava nessa visão na igreja, então ele já entendia o que também precisava haver ministração. Era um tempo de aprendizado da palavra. Então, gente, pastores que estão nos assistindo... Vocês são tão queridos. Ou futuros pastores também, né? Ou futuros pastores. Falem com a sua igreja, ensinem a igreja sobre a importância do ministério infantil, do ministério com adolescentes, daí a gente vai, né? Do ministério de jovens. Porque se vocês não falarem... eu não sei se na sua igreja é assim, cara, mas parece na igreja que eu tô hoje, se o pastor não fala, parece que o pessoal não compra ideia. Não compra ideia. Não existe tem que vir do pastor, né?
Existe muito isso, essa falta de entendimento e também o entendimento de que o Ministério Infantil é quase como se eu estou dando o meu dízimo, você é obrigado a cuidar da minha criança. E o pastor de púlpito pode ensinar o contrário. Pode ensinar o Ele contrário. Pode falar, porque púlpito ensina, gente. Parece realmente que, às vezes, para alguns, tem famílias que, né, entendem super bem, inclusive servem no Ministério Infantil porque entendem essa visão, né? Sim. Mas, infelizmente, tem famílias que realmente acabam se comportando, tá aqui, pai, mãe, hoje você chegou um pouco tarde, não tem mais lugar no Ministério Infantil, mas... Não, e eu já vi casos de pais que deixam a criança no Ministério Infantil e vai pro shopping. Que triste, né? Oi? Então, né? Ensina no caminho, não ensina o caminho, né? Mas enfim. Aí, quanto mais os pastores puderem falar sobre evangelismo de criança, discipulado de criança, porque daí, quando a gente entende a importância do ministério com crianças, a gente vai ampliar o nosso olhar e vai falar, ok, as crianças do bairro. Sim. A gente faz o dia da criança. Opa, mas é suficiente? E daí, durante o ano, quem está discipulando essas crianças? Mas a criança vai trazer a família para a igreja. Ok, mas será que a gente não está terceirizando também? Mas sim, então que legal, o próprio pastor, ele instruía a igreja sobre um ministério infantil que não fosse só um entretenimento, um entretenimento, mas que, assim, qual era a visão de vocês, então, já naquela época de ministério infantil? Era ensinar... Porque era uma igreja pequena, você falou, né? É, igreja pequena. Continua sendo, a barreirinha ainda... Olha só. Ela cabe no nosso coração, pequenininha. Já tinha essa visão de ensinar, discipular? Já tinha. Olha só. A única coisa que naquela época eu ainda não tinha era a questão de que a família precisava caminhar junto. Isso eu ainda não tinha entendido muito bem. E eu não falo que é culpa do pastor Halderson de forma nenhuma, porque eu preciso também, né, então, ir atrás. É o processo da tua experiência, né? Da tua experiência. Então eu falava assim, a família não quer levar a criança pra igreja, o problema é dela, eu vou buscar. Era assim, a igreja comprou uma Kombi, eu dirigi aquela Kombi caminhando. Olha isso, sim! Era muito divertido. Domingo antes do culto eu passava nas casas. Você vai pra igreja? Não vai? Então manda teu filho. Deixa que eu levo. Assim. E levava a criançada pro culto. Ai, que demais. Porque em algum momento aquela criança precisava ter contato com a palavra. Tem mais isso. Uau. Como é que a gente vai levar o ministério como entretenimento, sendo que em muitos casos é ali aquela 1 hora, talvez 1h30 de culto ali com as crianças, é o único momento em que as crianças têm com a palavra durante a semana. Porque tem muitos pais que ainda não entenderam, né? Deuteronômio 6. Ao sentar ou levantar, a gente já pega a musiquinha, ao sentar ou levantar, ao dormir ou despertar. Ainda não entenderam. Então, assim, é o contato que a criança tem. É suficiente? A gente ora para que seja. Com certeza seria muito melhor. Aí que entra a família. Então aí depois de um tempo eu falei, opa, não, peraí. Eu tenho que de alguma forma tentar chegar nessa família e mostrar para eles a importância do papel deles também. Porque senão a família terceiriza para a igreja. Ok, o papel da classe das crianças não é entreter, é ensinar a Bíblia, então ensinem. Legal. Então, se a gente fosse colocar os objetivos que o ministério, ou a visão que o ministério infantil tem que ter na igreja, e é claro, isso vai transbordar para a comunidade, né? Qual seria? Existem, por exemplo, tópicos, Camila, o essencial é o ministério ter essa visão, começar por aqui, trabalhar essas frentes. Existe algo que a gente possa colocar em tópicos? Eu creio que o principal precisa ser o Ministério Infantil ensina a palavra, ponto. Pronto. Ensina a palavra para as crianças com uma linguagem adequada às crianças. Porque senão desvirtua, né? Vem com moral, vem com histórias assim. Não, a criança tem que estudar a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com uma linguagem adequada a elas. Adequada. Então tem que ter palavra. Gente, música tem que ter palavra. Música ensina. A gente quer com aquela música um tempão na cabeça. Sim. Aí se você não aproveita o tempo de culto para ensinar a palavra também com música... Escolher repertório musical que tenha a palavra de Deus, né? É verdade, importantíssimo. Gente. Então, e tem muita música por aí que...
É legal a brincadeira, mas não dá pra ser só a brincadeira musical, isso, né? isso. Tem que ser a brincadeira musical para promover o alimento espiritual, né? E a criança talvez vai lembrar da música durante a semana. Talvez ela não lembre nem a ministração, mas ela lembra a música. E aí, durante a semana, ela vai refletir, vai guardar aquilo. A mente dela vai estar ocupada com coisa boa, né? A mente dela Então, vai estar... primeira Eu creio. missão do Ministério Infantil, Ensinar a palavra. ensinar a palavra. Naquele Primeiro. tempo que a criança está ali dentro, palavra no coraçãozinho dela, com uma linguagem agradável a ela, senão ela também vai querer sair e ficar correndo no pátio. Por que eu vou ficar na salinha se é uma coisa entediante, né? O método que a gente vai usar, aí que entra, né? Qual método você vai usar? Vai depender da faixa etária, vai depender dos recursos que você tem também. Tem igreja que tem mais recurso, que bom. Tem igreja que não tem, e tudo bem. Dependendo da faixa etária, se você usar material reciclável, tinha a Edna. Como que é o nome? Que ela tem um programa na PIB também de contação de história. Ai, puxa vida. Esqueci o nome dela. Mas elas ensinam muitos recursos por meio do material reciclável, né? A Ana Schreiber veio aqui com a gente e ela ensinou instrumentos musicais com material reciclável. Não é complicado nem nada, e como faz a diferença. E a Ana tem o canal dela no YouTube que ela ensina de versículos. Diversidade musical. É só brincadeira de mão, com ritmo, e palavra. Sons corporais e palavra de Deus. Maravilhoso. Ela tem umas ideias fantásticas. Tem. Inclusive, assistam o podcast com a Aninha aqui. O Sementes tem um podcast com a Aninha bem legal, porque ela dá várias dicas, bem bacana. E aí a criança vai memorizar a palavra, né? Vai estar cantando. De várias formas, sim. com vários recursos. Bem bacana. Aí, ok, essa é uma missão essencial do Ministério Infantil. a gente, indo lá para Mateus, né? 28, 19 e 20, né? Portanto, ide... fazer discípulos, ensinando a observar todas as coisas que você tem mandado. Então, eu creio que tirando daí o ensino, tô tentando dar uma base bíblica aqui para nossa relação de... Isso. Aí, claro, né, discipular também essas crianças, mas o discipulado das crianças vai ser papel de quem? Aí que entra a conscientização dos pais. Então, ensino da palavra, discipulado. Para quem não entende a diferença entre ensino e discipulado? Fala um pouquinho. Como que eu vejo? Pra mim, discipulado é assim, tô eu e a Melissa lá na minha casa, brincando de boneca. De repente, a gente inventa uma história. Ai, filha, olha aqui, essa boneca mentiu pra amiga dela. Tô numa brincadeira. Minha filha tem 4 anos, então eu posso ir por essa linha. Entendi. Olha só, nossa, ela ficou chateada, né? O que será que a Bíblia fala sobre isso? Então, tem um livro que eu amo, que é Pastoreando o Coração da Criança. Ele fala muito isso, de você aproveitar a sua rotina do dia a dia para ensinar a palavra. Uau! Pastoreando o coração da criança. Então, ele fala com pais. Fala com os pais. Legal. Muito legal. Muito bom. Então, assim, você aproveitar as situações do dia a dia. A criança se frustrou por alguma situação que ela estava querendo ir para a praia, começou a chover, não pôde ir. Como que eu posso trazer a Bíblia nessa situação? Para ensinar a palavra. Então, discipulado para mim é andar junto. E aí, se você não for cheio da palavra, você não consegue discipular. Para fazer discípulos, tem que ser um discípulo nesse caso, né? Sim. E justamente, se você não sabe um versículo sobre frustração, como é que você vai falar sobre a palavra? Aproveitar o momento. Aproveitar ali. Então, e como é que o Ministério Infantil exerce esse discipulado? O discipulado, o ideal, né? O ideal seria que, na minha visão, eu sempre falo que o Ministério com Criança não é um ministério à parte, ele faz parte da igreja. Quem deveria discipular as mães das crianças do Ministério Infantil? O Ministério de Mulheres. Legal. Tem que ter parceria. A professora do domingo não vai conseguir fazer tudo isso. Sim. Então, imagina uma igreja que tem a visão do Ministério de Mulheres discipulando as mães dessas crianças para que essas mães tenham consciência do papel delas durante a semana. O Ministério de Homens discipulando os pais. Imagina que é maravilhoso. Nossa, meu Deus. Né?
E aí, cada ministério fazendo o seu papel. Seu papel e os pais discipulando as crianças durante a semana. Então, o que a criança fosse aprender no domingo ia ser um complemento. Não ia ser só um pouquinho, né, da palavra, uma porção da palavra durante a semana. Isso é um complemento de tudo que ela já ouviu durante a semana. Então, quando fala que o Ministério Infantil tem que ter a missão de discipular, às vezes alguns podem pensar, a gente tem que discipular para o batismo. Tem que ter né, tem isso também. Mas também é de criar na família essa visão de que essa criança precisa desse discipulado contínuo em casa. Também é nesse sentido. Nesse sentido. E é claro, né? Se o líder puder... Depende também do ministério, né? Tem ministério aí com crianças, tem 100 crianças. Sim. Ainda que o líder ligue todo dia para todas as crianças, a criança vai receber uma ligação do líder a cada 3 meses. Então, para um acompanhamento mais pessoal, fica difícil. Sim, entendi. Então, mas quando for possível, esse líder ter esse acompanhamento pessoal, né? Também. Uma coisa que o pastor Halderson ensinou, ele falou assim, manda uma carta pra criança. Olha que legal. Olha que ideia simples. Que bacana. A criança vai receber uma correspondência com o nome dela. Ou seja, aí vem também um trabalho de equipar a equipe de voluntários do ministério para que haja um trabalho de um acompanhamento mais próximo, criança por criança, nesse sentido, né? E você sabe que você falou uma carta, eu vou contar uma história aqui que impactou profundamente a minha vida. Olha que legal. Eu tinha 11 anos de idade, eu estudava numa escola cristã. Vou falar o nome da escola porque foi bem isso na minha vida. A escola adventista. Eu estudava na escola adventista, onde eu primeiro ouvi sobre projeto de salvação, a importância da educação cristã aí, né? Eu vinha daquela família totalmente miscigenada, né? No sentido religioso, né? E a gente tinha aula de religião, de educação religiosa. Pastor Marcão, a gente chamava ele de Marcão. Quem conhece Pastor Marcão, da escola adventista, uma bênção de Deus, impactou a minha vida. Foi quando eu escutei pela primeira vez projeto de salvação. E eu fui tocada, 10, 11 anos de idade. Que legal. E ele observou alguma coisa em mim. Eu era uma criança, assim, de uma família desestruturada, assim, muito carente de Jesus. Todos somos, mas, né, a criança que passa pelos seus sofrimentos. Ele fez uma cartinha pra mim, falando sobre o quanto Deus me amava, sobre o projeto de Deus na minha vida. Ele, sim, profetizou na minha vida. Uau. Uma criança que não tinha uma família cristã, não tinha um amor de pai, não tinha, né? E o que me impactou na carta, além da escrita dele, é que ele fez uns arabescos ao redor, uns babadinhos na carta, você vê, né? Poder da estética também, né, gente? E ele me entregou aquela cartinha. Aquela cartinha me impactou profundamente aos 10, 11 anos de idade. E eu fiquei com aquela sede de Jesus tão grande que quando eu saí da escola adventista, eu lembro que eu pedi pra minha mãe, onde que eu posso escutar falar de Jesus agora? Olha. Que era o único lugar que eu escutava falar de Jesus. Uma criança de 10, 11 anos. Eu tinha uma sede por Jesus. E aquele professor observou isso e escreveu uma cartinha. Então, gente, escrever uma carta às vezes pode impactar a vida de uma criança de tal forma. Olha que delícia. Que lá daqui a alguns anos, eu guardava essa carta até minha adolescência e juventude, depois acabou extraviando. Mas eu guardei por muito tempo essa carta. Ela impactou muito a minha vida. E Deus cumpriu aquelas promessas. Ele foi profético na minha vida. Pastor Marcão, Deus te abençoe. Amém. Você viu? A gente não sabe, né? Isso. Lindo isso. Isso é discipulado também, né, Si? E quanto que custou, né? Que recurso que a igreja deu pra ele, que a escola deu pra ele. É um papelzinho, uns desenhos e... Tem muito carinho ali, né? Muito carinho ali. A minha filha sempre me faz desenho, eu e ela, né? E coloca um recadinho. Esses dias ela tava brava, eu pensei, gente, eu fiz um desenho, eu e ela, e um recadinho, como ela sempre faz pra mim. Gente, o sorriso dela me impactou, porque eu falei, gente, é um desenho tão bobo. E olha como ela assim, o choro dela foi embora. Então, coisas simples, né, Si? É isso. Teve uma vez que eu fui dar capacitação numa igreja, daí a gente reuniu a equipe, e eu falei assim pra eles, eu propus assim pra eles, se o dinheiro não fosse problema, o que vocês fariam? Às vezes nem sabe o que fazer, assim. Digamos que não tem, nossa, o que vocês precisarem? Precisa de $200 mil. Tem, não é problema. O que vocês fariam? Camila,
todas as tarefas que eles trouxeram, todas as propostas, não precisavam de dinheiro. Meu Deus! Foi muito interessante. Começar um grupo com juniores, trabalhar aos sábados com eles, sábado de tarde, porque é uma fase que precisa de mais atenção. Eu falei, aonde que vocês vão fazer? No parque. Nossa, acho que não precisa nem de R$500 aqui pra fazer isso. Mas se um dos Sabe? grandes empecilhos da obra do Senhor, eu acho que não é a falta de recurso, eu acho que é a murmuração, não é? Porque eu vejo que muitos de nós estão murmurando, mas a igreja não dá apoio. Mas como é que eu vou trabalhar, não tem voluntário? Mas a igreja não dá recurso. Porque eu... Não é... Tem uma frase que eu amo, que fala que tem gente que acha um problema pra cada solução. Você conhece gente assim? Não tem? É bem isso. Tem gente que acha um problema pra cada solução. No Ministério com Criança é a mesma coisa. Às vezes o pastor até te apoia. Mas eu até apoio. O que você acha da gente fazer isso? Ai, pastor, mas vai dar tanto trabalho. Olha, é verdade, Não é? né? Sim. É verdade. Às vezes a gente precisa mesmo se olhar e E não quer dizer, eu só murmuro, vou sair. Não, não é isso. Não é você dizer, Não é minha isso. igreja é perfeita. Não é. É reconhecer as limitações e falar, Deus, a situação é essa. Se o Senhor é poderoso para mudar, e enquanto não muda, o que o Senhor quer que eu faça? Pronto. Porque a obra é dele, né? Aham. É isso. E Deus manda, cá. É, né? Nossa, eu vivi uma experiência muito legal lá. Agora eu sou membro da Igreja Batista Jardim Pinheiros. E assim, a demanda, né, das crianças autistas tem aumentado, né? Sim. E na minha igreja também nós temos crianças atípicas como um todo, né? E é claro que eu não ia dar conta de atender todas. Sim, então, sim. Deus levantou uma irmã da igreja. Ela falou assim, Simone, vamos montar uma equipe que vai acolher essas crianças quando elas virem. Que lindo. Pensa, cara. Eu falei, Provisão, né? Dei um beijo na testa dela, né? A Falei, obra meu do Deus. Senhor, né? E ela levantou as pessoas, Olha ela isso. capacitou as pessoas, Olha isso. montou uma escala. Que lindo, né? Então, assim, Deus faz. Por Deus falar faz. em crianças atípicas, nós temos uma entrevista aqui no Sementes Diário Kids sobre acolhendo crianças e famílias atípicas no Ministério Infantil. Assista, importantíssimo. Uhum. Bem legal, porque é aquilo que você está comentando. Às vezes a gente pensa em acolher a criança só, mas a gente precisa acolher a família, né? Sim, Da a criança família toda é atípica, que atípica. precisa tanto. É bem isso. Aí, E aí, sim, então Deus a questão levantou. desse... Aí você estava comentando. Não é isso. Deus Aí levantou. Deus levanta, né? Conforme vão surgindo os desafios, se a gente se Sim. coloca diante dele e tem essa consciência, né, cara? Que Sim. eu brinco que eu gosto daquele louvor, meu Deus é um Deus grandão. A gente ficou uma semana com essa música na cabeça, né? Quando a Simone já fez um treinamento, gente, no nosso evento Encontro Sementes Pão Diário Kids. A Simone já fez um treinamento aqui e ela usou essa música de uma forma muito especial e a gente ficou com essa música. Ai, que bom! Uma semana na cabeça, Simone. Viu? E a gente fez um evento para crianças um tempo depois e o Alegri, né, do Alegri Show usou essa música também. Ai, a que gente, ótimo! Pronto, vai ser o tema do Pão Diário, que isso não é possível. Porque às vezes a gente esquece o tamanho de Deus. Então até era isso que eu brincava na palestra, né? Uhum. Quando tiver um problema, quando não tiver dinheiro, meu Deus, é um Deus grandão. E quando a gente confia, né, em vez de murmurar, a gente confia e entrega a ele. Tá faltando voluntário. Meu Deus, é um Deus grandão. Olha pro tamanho de Deus, né? Olha, quando a gente olha pro Deus do impossível, fica tudo tão pequeno. E aquela coisa, né? Se Deus deu 5 voluntários, por enquanto não deu mais, você tá orando, é porque alguma coisa Deus vai fazer com 5 voluntários. Às vezes falta espaço, ok, trabalha com o que você tem, né? Quantas igrejas? Teve uma igreja que eu fui atender que o Ministério com Criança era anexo, funcionava na cozinha da igreja. Então era quase um templo só. Era o templo e no fundo era a cozinha onde funcionava o Ministério com Criança. Olha isso. Era assim. E eles se viravam. Um zelo, uma dedicação, um empenho Ai, olha isso. para ensinar a palavra da São líder, tantas sabe? realidades, né? É. Às vezes a gente tem muito comparado a outras realidades, né? Aham. E a gente acaba reclamando, né? Não que a gente não tenha que ter visão de ampliar, né? Claro, Não é isso, claro, né? aham. Mas se legal, ensino, discipulado. Ok, e o discipulado precisa ser em uma parceria com a família. Isso. Quando a família ainda não foi alcançada por Jesus, com certeza a gente precisa entrar
nessa situação, marcar com essa criança, tentar orar com essa criança e, claro, os ministérios indo junto, né? Os outros ministérios. O Ministério Infantil não consegue abarcar tudo. Ele tem que trabalhar em parceria com os outros ministérios. De libertação, de família. Tudo junto. Intercessão. Na nossa igreja tem um ministério de intercessão. Então, dependendo das demandas, eu já coloco lá também. Gente, vamos orar aí que... Então, legal. Precisa. Então, gente, se a gente pudesse resumir, então qual a minha tarefa, né, no Ministério com Criança? Ensino discipulado. Aí o resto ensino você vai... discipulado. É o central, é a essência. Essência. E tudo que vem, além disso, é com esse propósito de agregar, né? Por exemplo, se a criança tem um parquinho, se a criança tem lá o lanchinho... É tudo com o objetivo da atividade central, o ensino discipulado. Precisa ser proposital, né, cara? Precisa ser proposital. Igual no Kids Games, quando que eu comentei, né? A gente usa a hora da contação de história para o testemunho bíblico. A gente usa a hora da música para ensinar valores também. Até alongando a gente consegue ensinar a palavra. Legal. Então, assim... Legal. Tudo trazendo a palavra. As crianças, elas estão sendo... não quer dizer, eu não queria usar o termo bombardeada, mas é praticamente porque estamos numa guerra espiritual, né? É verdade. Então, basicamente gente. mesmo. E é isso, é essa sensação que a gente tem. Quem é pai cristão, eu acho que é essa sensação que a gente tem, porque qualquer conteúdo que o filho acessa na internet, você tem essa sensação, que é um bombardeio cultural, né? Que é com o propósito de afastar a criança dos valores cristãos, né? E se a gente não for intencional... a criança não vai nem saber reconhecer se aquilo é bom ou não. Então, um mínimo de senso a gente precisa dar para essa criança, para ela reconhecer, opa, isso é bom, isso não é bom. E como é que ela vai saber se a gente não ensinar, né? Sim. Isso é difícil. Sim. Dentre esses pilares aí que a gente está colocando, a gente não falou evangelismo, mas o evangelismo vai entrar também, né? Evangelismo, ensino e discipulado. Tem que ter, né? Tem que ter os três. Ensino. Porque senão você faz discipulado, evangelismo. Senão você faz um evento, reúne lá 200 crianças na sua igreja depois. Como é que você vai ensinar e discipular essas 200 crianças? Ou seja, precisa estar com esses dois eixos iniciais que você comentou, estabelecidos, fortes, funcionando. Senão faz evangelismo e vira aquela bagunça, né? A criança vai ouvir, vai, que bom, vai conhecer mais da palavra, vai, mas, gente, o mundo faz evento melhor que a gente, desculpa. É verdade. Mas... É verdade, gente. Não basta ser só isso, né? Não basta. A criança tem que sair e sentir, uau, o que eu encontrei aqui? Igual a Camila falou, né, cara? Que é isso que me preencheu? Eu quero mais. Essa sede aqui que eu tava, que de repente eu senti essa água da vida. Eu quero mais. Exato. Tem crianças muito sedentas, que têm contextos familiares, assim, muito sensíveis, né? Então, uma palavra que você dá para ela, às vezes é algo, né, da rotina da igreja, mas preenche de uma forma... Então, a gente tem que estar atento, né? Eu tenho um amigo desse movimento esportivo, ele fala assim, perceba Deus. Acho muito legal. Que legal. Perceba Deus. Então, tipo, você tá num evento, né? Que a gente sabe, né? Com o Ministério... com criança lá, música tocando e tal, aquela criançada pulando, mas não é só ver, é olhar, né? O que Deus quer fazer aqui? O que Deus está fazendo? Né? O que Ele quer ministrar, o que Ele quer falar. Não é só contar uma história, você está ministrando a palavra. Sim. Às vezes a gente esquece disso, né? E esse olhar carinhoso, né? Acho muito legal o que você está falando, né? Que a gente mencionou de escrever uma carta. Esse olhar carinhoso, às vezes num evento grande como esse, Deus pode te dar o olhar para uma criança, né? Aquela mais tímida, aquela mais recatada. E às vezes se você se aproxima, olha no olho e fala uma palavra de Deus para essa criança, pode impactar a vida dela profundamente, né? Uma coisa que a gente fala nos treinamentos de Kids Games é que às vezes é complicada essa questão do toque hoje em dia, né? Do abraço, é bem complicado. Da abordagem, né? Mais pessoal. Mas... se você for carinhoso, você baixar no nível da criança pra conversar com ela, ela já vai sentir super valorizada. Não precisa nem o toque, né? Às vezes um olhar, né? Você baixou, como você tá? Talvez ela não tenha isso em casa.
algum adulto se importou comigo. Eu tenho, né, eu falei da minha filha, eu tento ser mais presente que eu posso, o meu marido também tenta ser ter mais presença quanto a gente pode. E agora a gente viajou para uma capacitação e teve um tio lá que conquistou ela de um jeito. Então, tipo, eu creio que minha filha não seja carente, digamos assim, sabe? Sim. Mas assim, ele cativou ela. Cativou. E brincava com ela, dava atenção pra ela. E ela ficava tio Juju. E era um evento de adultos? Era um evento de adultos, mas nós levamos os nossos filhos. Então você veja, né? Porque às vezes em eventos de adultos... Na verdade, de uma forma geral, né? Às vezes a gente não tem... A criança se torna invisível em eventos de adultos em alguns momentos, né? Verdade. Você sabe que eu sempre conto isso daqui porque me chamou muita atenção. A gente entrevistou... Quem é que foi? A Vivi, eu acho. A gente entrevistou aqui. E ela comentou sobre a conversão dela. Que aconteceu na infância. Aliás, muitas conversões acontecem na infância, 80%. Né, Si? 80%. Olha que dado importante. E ela lembra que ela estava na igreja, né? Num culto normal para adultos. E o pastor fez o apelo ao final: quem quer entregar a vida a Jesus, aceitar Jesus. E ela, não lembro qual idade que ela tinha, que ela mencionou, entre 6 e 8 anos, não lembro. Ela foi tocada por aquela palavra. Ela aceitou Jesus no coração dela. E ela levantou a mão: eu quero aceitar Jesus. É real. E o pastor chamou todo mundo. E ela ficou lá. Ai, que dó. Não chamou a criança. Porque a criança muitas vezes é invisível no culto. Porque nem todas as crianças conseguem ir para o Ministério Infantil. Então esse olhar, né, de que... E nem todos os eventos têm Ministério Infantil, né, funcionando. Tem eventos que não tem, né? E a criança está ali. E Deus pode estar falando com ela, né? Pode. Só que às vezes a gente, assim, torna a criança invisível no meio dos adultos. Então talvez a tua filha, alguém... viu ela, né? Foi, menina. E daí tem um livro que eu gosto muito que chama Pense Laranja, que foi ele que me ajudou a refletir sobre tudo isso, né? Trazer a família. E daí, no livro ele conta que quando o autor conta que quando o filho se tornou adolescente, ele percebeu que o filho já não estava mais ouvindo tanto ele, sabe? Olha só. Daí ele chegou pro filho e falou assim: ok, você não tá me ouvindo? Quem você tá ouvindo? Aí ele falou: fulano. E era uma pessoa de confiança do pai. Que ele conhecia os princípios, conhecia os valores. Pelo menos uma pessoa de Deus. De Deus. Então, se nós não nos aproximarmos das crianças e dos adolescentes, gente, acontece. A fase do rompimento acontece e a gente que lute. Não, é normal, né? Qual idade mais ou menos? Na adolescência ali, né? Adolescência. Depende daí. Depende da criança ali. Precisa, né? Porque eles também entenderem. Tem autonomia, né? E aí... Por isso que tem que criar essa base antes, né, assim. Eu tenho certeza que se o tio Juju continuar com essa amizade com a Melissa, quando ela for adolescente, talvez numa crise existencial dela, ela não vai me procurar. Talvez ela procure o tio Juju. Olha só. E que bom que vai ser o tio Juju. E que é uma que pessoa não vai que eu ser, conheço, que vai ensinar a palavra, vai dar um conteúdo, vai dar um conselho segundo a vontade de Deus. Mas isso porque também a família perseverou em ambiente cristão que pudesse dar a essa criança referências boas. Perfeito, né? Camila, perfeito. Tem família que não dá essa preferência, né, pelo ambiente cristão, né? Pra ir pro culto é um peso, estar na igreja é um peso, ir para um retiro é um peso. Gente, vocês não imaginam o valor disso. Né? Você sabe que a gente tira pela escola bíblica, né? Oi? Quantos estão indo da escola bíblica? Verdade, a gente tira por aí, né? É verdade, gente. Meu Deus do céu. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque a gente lá em casa tá com a minha mãezinha, que tem uma demência senil, né? E domingo de manhã já é complicado levar ela pra igreja. E a gente tava se acomodando. E a Serena começou a pedir pra gente. Olha. Aí a gente começou a ter que se revezar, chamar a cuidadora pra ficar com ela domingo de manhã, porque a gente se deu conta, a gente precisa estar. Não é porque a gente tem outras fontes de alimento que a gente precisa estar, né? Por nós também, porque o convívio com a comunidade cristã é importante, é bíblico, é algo que, né, que Deus nos alerta. A igreja, né? Exatamente. Que ovelha tem que ter cheiro de ovelha, né? Como diz, tem que conviver com os problemas das ovelhas, é onde a gente vai crescer, né? Não dá para ser ovelha só no seu cantinho.
Mas a criança ainda mais, né? A gente precisa também, né? Gerar esse valor no coração dela, né? Porque né? se ela não vê essa importância, se a gente não dá essa importância, como é que ela vai achar importante, né? É verdade, sim. Nossa, muito legal isso que você está falando, da gente criar referências, colocar essa criança cheia de referências cristãs interessantes para ela crescer em meio a tudo isso. E que ela vai confiar. Eu tenho, por conta desse movimento que a gente participa, um movimento de evangelização através do esporte, a gente conheceu um pastor, ele trabalha na categoria de base de um time de futebol. E ele discipula as crianças dessa categoria de base. Que legal. O que acontece? Quando um jogador desponta e fica famoso, quando ele já está famoso, é muito difícil ele confiar em alguém. Porque ele acha que as pessoas estão se aproximando por interesse. Olha só. O que normalmente acontece. Com certeza. Mas aquele jogador que despontou, se tornou um jogador profissional, conhece esse discipulador desde criança. Uau! Entende? Então, assim, acontece muito. Ele fala que tá lá, o jogador vai ter um jogo difícil, ou se machucou, teve uma lesão. O tio, olha que legal. ora comigo, tô passando por isso. Eles sabem quem confiar. E isso vale para qualquer profissão, qualquer pessoa, qualquer idade. Então, se a gente tiver a cultura, se a gente tiver o costume de estar na igreja, estar nos ambientes, né, de ensino, de evangelismo e a criança conhecendo pessoas de confiança, quando ela se tornar uma profissional, independentemente da área que ela escolher, ela vai saber que ela não vai confiar. E olha que interessante isso que você está falando. Isso me lembrou uma amiga, a Renata Campanucci. Renatinha, eu vou te citar aqui. Ela tem 3 filhos, né? E ela me falou uma coisa que eu achei bem bacana. A filha dela gosta muito de ler. Gosta muito de ler. E a Rê falou que ela se desdobra na internet procurando literatura para a idade da filha cristã de qualidade. Porque, claro, gente, a gente sabe, a gente não vai viver numa bolha. A criança vai ter contato com literaturas seculares e até bacana, né? Legal isso. Mas ela também busca referências cristãs naquilo que a criança gosta. E isso me fez pensar também. A minha pequena gosta muito de estilos diferentes de música. Até me assustei, assim, porque eu sou da MPB, do Jorge Camargo, do João Alexandre. E ela gosta de uns pop, assim, E aí eu apresentei pra ela o Coletivo Candeeiro, que é bem música brasileira, cristã, assim. E você não sabe como ela ficou encantada com o Coletivo Candeeiro. 7 anos de idade. Diferenciado. Não para de escutar Coletivo Candeeiro. Aí eu, glória a Deus que eu tô podendo dar referências daquilo que ela gosta, que são cristãs. Sim, sim. Entendeu? Então eu acho que a gente também tem que ter esse olhar pra criança. Opa, meu filho tá se interessando pelas artes, meu filho tá, né? Não que ela só vai ter contato com referências cristãs, não é, mas ela pode ver que você pode ser um artista que ame e louve ao Senhor, você pode ser um escritor que ame e louve ao Senhor, você pode, né, encher essa criança de referências, né? Aproximar dos tios da igreja, que às vezes é um médico bem-sucedido e tá ali louvando e adorando ao Senhor, né? Ela tem que estar no convívio da igreja para ela ter essas referências, né? Uma coisa que eu senti de falar aqui, cara, que eu não sei se... Enfim, a gente não vai estar aqui pra sempre. Uma hora a gente não vai estar mais. É verdade. E seus filhos vão ter quem procurar. Quem que eles vão procurar quando você não estiver mais aqui? Que você confia. Não que vai cuidar no sentido de alimentar, assim, né? Sim, eu não sei como é que vai ser, eu não vou estar aqui. Mas nesse sentido, assim... Ela tem quem ela confia, espiritualmente falando, pra quando ela tiver que decidir com quem ela vai casar. Sim. Ai, conheci um menino lá e tal, e agora, o que eu faço? Com quem que ela vai conversar? E se eu não estiver aqui pra conversar com ela? Verdade. A gente não sabe, cara. O Covid teve aí pra mostrar isso pra gente, quanto a nossa vida é finita, né? É verdade. Me arrependo de pensar. Então, assim, cuida do seu filho, cuida, educa, ensina a palavra, a tempo e fora de tempo, ensina, ai, isso é chato, que seja, a gente precisa inculcar a palavra, inculcar isso, eu falo todo dia, toda hora, isso que é inculcar, mas eu não sei, aprende. E outra coisa, né, se ensina a palavra e inculca, e assim, seja exemplo, né, se
Sim. Porque eu acho que para uma criança entrar no quarto de um pai e ver um pai de joelhos orando, ver um pai lendo a Bíblia. Uma vez, quem é que me perguntou? Não sei se foi você. Não, não foi. Alguém chegou e me perguntou: teu filho já viu você lendo a Bíblia? E eu me dei conta que eu sempre leio a Bíblia eu gosto da Bíblia de papel, não gosto de ler no celular. Mas eu sempre leio a Bíblia quando ela e minha mãe estão dormindo. Que aí, ninguém... Posso ler tranquila a minha Bíblia. É o momento que o meu devocional é de noite, porque aí não tem correria nem nada. Ou seja, eu espero ela dormir para eu ler a Bíblia. E aí eu me dei conta, não, gente, eu tenho que ler a Bíblia com ela, eu tenho que ler a Bíblia do lado dela, ela tem que me pegar lendo a Bíblia, ela tem que me pegar orando, ela tem que me pegar... Eles têm que ver a gente fazendo, eles têm que ver, quando a gente fala de Jesus, eles têm que ver o brilho nos nossos olhos, né? Eles têm que nos ver apaixonados por esse Jesus. Gente, mas quem é esse Jesus que a minha mãe é apaixonada, que, né? Eles têm que ver isso, só né? Sim, só isso, né? Mas se é real na nossa vida, não é difícil, né? Porque é algo que a gente já vive, então não vai se tornar pesado. Eu vou ter que fazer isso. Não, você já faz. Não é pra ser um peso. É pra ser gostoso. É pra ser bom. Né? É legal. É verdade, verdade. É isso. É tanta coisa assim. Mas sim, tem pessoas que, como você falou, às vezes estão recebendo um chamado para trabalhar com crianças agora. Ou há pouco tempo receberam a missão de liderar um ministério infantil, ou estão sentindo o chamado de ser voluntário no ministério infantil, né? Mas para quem está começando um ministério infantil dentro de uma igreja agora, quais os primeiros passos, né? Porque às vezes tem igrejas que nunca escutaram sobre planejamento, por exemplo. Como é que se faz um planejamento para o ministério infantil? Como é que dá esses primeiros passos para que o ministério infantil comece com a visão correta? Talvez uma coisa importante, falando assim, bem prático, chama o pastor para fazer uma reunião com a equipe que vai te ajudar. Para ele passar a visão dele de ministério infantil. Legal. Para você caminhar junto com a igreja. O ministério infantil não pode estar à parte, ele precisa fazer parte. Legal. Então, qual que é a visão do pastor para o ministério com criança? Legal. O pastor vai dar apoio? Se precisar. Até para vocês conversarem, para vocês entenderem a dinâmica. Quando eu precisar de material para o ministério com criança, eu vou tirar do meu bolso ou eu posso pedir para a tesouraria da igreja? Coisa simples, né? Entendi. Mas às vezes isso tem que ser combinado também. Porque tem muito líder que fica tirando do bolso, tirando do bolso. É verdade. E às vezes uma conversa poderia resolver. E às vezes, né, se uma coisa simples, mas eu vou pedir pra igreja, é um EVA aqui de R$8, Mas, gente, de 8 em 8 reais. E eu acho que é até importante pra igreja sentir quanto demanda financeiramente esse ministério. Que às vezes a gente fica tirando só, né? Oferta é oferta. Se quiser dar uma oferta, você dá uma oferta pro ministério infantil. Mas não compra o EVA com teu dinheiro, que a igreja nunca vai ter consciência do quanto esse ministério realmente necessita de investimento, né? E fica bom, né? Exatamente. Fácil, né? Então, assim, talvez o primeiro passo. Chame seu pastor, chame a equipe, vamos conversar aqui. Vamos acertar os ponteiros. Como é que vai ser? Vai ter culto domingo de manhã, vai ter culto... Que material que a gente vai usar? Pastor, que material você indica? O que o senhor quer que a gente faça? Caminha conforme... Se você não tem experiência também, caminha, pede ajuda do seu pastor. Quanto tempo? As crianças vão sair na hora, já vão direto para a sala ou elas vão ficar na hora do louvor? Também com a igreja. Esses então, combinados tudo práticos. Combinado. Para saber então quanto tempo de culto você vai ter. Vou ter ali as crianças na nossa igreja, as crianças ficam durante o louvor com os pais. Legal. Aí depois, porque ainda é pequeno, ainda permite, né? Legal. Entendo que uma igreja com 200 crianças vai sair todo mundo, é difícil. Já é mais difícil. Mas ainda permite. Até porque tem um momento da oração também que o pastor pede para todo mundo orar de joelho. Eu amo que as crianças estejam no templo vendo a igreja ajoelhada. Talvez eles não estão entendendo, mas eles estão vendo todos os adultos de joelho diante do rei, não é diante do pastor, diante do rei dos reis. Eu acho bem legal isso. Então, assim, esses combinados. Vai sair antes, vai sair durante, vai sair depois, como é que vai ser? Quanto tempo vai ter? Então, além de definir a visão do ministério com o pastor, definir questões práticas. Tá. Qual material? Qual as salas que você vai me dar? Quantas salas são? Quantas crianças tem na igreja? A gente vai atender. A gente tem condição de atender os bebês? Não, agora não. Ana, calma. A Ana Schreiber é a bandeira dela. É os bebês, né? E a Nádia Opalinski também.
Nádia, calma. A gente vai chegar lá. Anota esses nomes, são tudo referência, né? Em Ministério Infantil. Em nome de Jesus, todas as igrejas vão ter condições de atender desde o berçário, com pessoas capacitadas, com pessoas que amam, né? Sim, para atender ali todas as faixas etárias. Mas então, perceba tudo isso, veja qual faixa etária para não prejudicar também, né? Porque às vezes você deixa de 3 anos a 11 anos, opa. Eu já ouvi assim, a gente fica com os juniores de 9 a 11 e os menores ficam do templo. Na minha opinião. É muito mais fácil para uma criança de 9 a 11 acompanhar o pastor do que uma criança de 3 a 7, de 3 a 6. Então, isso tudo. Começo do ano, uma beleza, né? Não sei que época que você vai ver esse podcast, mas nós estamos gravando em fevereiro de 2025. Vai ao ar ainda em fevereiro, né? Então ainda é começo do ano. Então aproveita, já faz esse planejamento estratégico de como vai ser toda essa questão. Faixa etária, local, material didático. E aí, formalizar isso tudo, sim. Ou seja, fazer um documento que tenha visão, missão do ministério, as questões práticas. Se puder práticas. Ter um nome no ministério, que bom. Se puder estampar na igreja, que bom. Se puder ter um banner com a visão. Logo, né? Que bom. Se não puder, não tem problema. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer por causa disso. Mas que esteja no consciente, né? E depois desses combinados práticos, não. A logística do ministério vai ser essa. Vai funcionar assim, assim, assim. Aí tem gente que gosta de fazer escala, faz escala para cada domingo, quem que vai ficar. Aí a equipe, envolvam os pais. Chamar voluntários. Envolvam os pais. É uma super dica para... Até porque tem muito pai que não sabe como ensinar a Bíblia em casa. Então é uma forma também, ele se envolvendo no ministério com crianças, ele vai ver as pessoas que sabem, então eu posso fazer isso em casa também. Que legal. Acaba sendo um tempo de ensino para os pais também, né? Bacana. No ministério. Então assim, formar a equipe, convida... Gente, às vezes a gente fica fechado, será que eu convido tal pessoa? Será que ela vai aceitar? Dá o direito da pessoa responder. A gente fica constrangido de convidar, né? Nem dá o direito da pessoa dizer não. Ou dizer sim. Você não sabe. Pedir pra Deus mostrar as pessoas, direcionar ali, né? Às vezes a pessoa tá esperando um convite, tá orando por um convite desse. Então, forma a sua equipe, fica atento aqui no Pão Diário, quando que vai ter as capacitações. Isso. Tem igreja que vem, tem a IBB, Igreja do Batista do Pucaxiri, eles trouxeram boa parte da equipe de Ministério Infantil. Vieram em algumas pessoas, assim, não sei se umas 6, 7 pessoas para fazer legal. A capacitação. Olha que legal. Aí você fala, abacaxeria, nossa, nem devem precisar, tá vendo? A gente sempre cresce, né? E assim, a gente fala do nosso encontro Sementes, mas existem tantas capacitações, a gente sabe que a PIB está fazendo várias capacitações para Ministério Infantil. Tem cursos online. Cursos online, muitos, né? Ixi, gente, tanta igreja quadrangular também tem bastante coisa para Ministério Infantil, assim. Então, assim, gente, vão atrás, né? Isso, e Deus vai abençoar. Deus abençoe. Acho que a gente não pode perder isso da mente, assim, né, Camila? O ministério dele, a obra para ele... Não é meu ministério com crianças, o pastor juvenil, meu pastor, curte aí. Ele sempre fala, Simone, o ministério não é seu, é de Deus. O maior interessado é ele. Às vezes a gente coloca um peso enorme nos ombros, né? Como se fosse o nosso pequeno ministério e agora, né? Mas é de Deus, é uma obra de Deus. É dele. Ele deu o filho dele para salvar as crianças também. O que pagou a maior conta aí foi ele já. Né? Verdade. Então ele tem total interesse em cada uma das crianças. Então ele não vai deixar faltar, não vai deixar esse ministério esmurecer. Na verdade, quem deixa é a gente, né? Sim, e você falou em vários momentos sobre o envolvimento da família. É um desafio engajar a família, acredito eu. Não é tão simples assim, né? Existe alguma orientação, para como engajar a família? Como que eu tenho feito? Eu criei uma lista de transmissão
com os pais lá da igreja, eu tento mandar material, tento mandar dica de vídeo, dica de música para ouvir com as crianças, porque às vezes os pais não conhecem. Como a gente não tá nesse mundo, né? É difícil a gente encontrar, saber até onde procurar. Então, assim, eu tento mandar dicas de material por ali. Eu optei por fazer lista de transmissão, porque grupo, às vezes a pessoa fica enjoada de grupo, né? Sim. Então eu optei por fazer a lista de transmissão no WhatsApp é aquele que é um canal que você só envia, o pessoal não comenta nada. Entre eles não, mas eles comentam comigo. Ah, legal. Que é legal que eles dão um retorno pra mim. Sim, os grupos podem desvirtuar, né? Lá na igreja, graças a Deus, nós temos a visão de caminhar, de discipulado. O pastor Juvílio bate muito nessa tecla de discipulado. Então vai ter o retiro para as mulheres. Então, de alguma forma, com certeza vai ser falado de maternidade, espiritualidade. Legal. Essa parceria com os ministérios. Legal. Então, estava sendo feito o curso com os homens também. Então, envolveu paternidade também. Então, graças a Deus, Camila. Que bênção. Ou seja, a parceria com os ministérios é fundamental. Sim, obrigada! Ai, é tanta coisa pra falar, né? Sinto que a gente falou assim um pouquinho, mas já estimula a você, que é um líder de ministério infantil, a buscar mais informação. Se quiserem o suporte da Convenção Batista nesse sentido, como que faz? Pode entrar, deixa eu pensar. Pode entrar em contato direto com a convenção, eles encaminham pra mim. Acho mais fácil, né? E como entra em contato com a convenção? Tem o site da convenção, Convenção Batista. Acho que é Convenção Batista Paranaense. Tá. Aí lá tem a parte de Fale Conosco. Eu quero falar com aquela doida daquela Simone. Aquela que apareceu no Magari Kids. Que fala que meu Deus é um Deus grandão. A ministra do Deus grandão. Já instrui lá a sua secretária, que é você. Tá, mas vai lá e fale conosco e aí lá vai ter o acesso. A gente vai colocar também na descrição o link do caderno. O perfil da própria Convenção Batista. Se você permitir o teu perfil, também. Não sei se você claro. Né? E para vocês poderem entrar em contato, ter acesso, pegar dicas, né? Esse caderno que a Si comentou é muito legal, é um material muito amplo que fala sobre o Ministério Infantil, que dá orientações, desenvolvimento, contação de história. Muito bom, gente. Eu acho que todo Teve uma igreja que fez um retiro para a equipe do Ministério com criança e usou o caderno. O caderno, nossa, muito legal. É um curso. É um curso, muito bacana. Si, muito obrigada. Deus abençoe teu trabalho, que eu sei que você viaja bastante. Amém. Que Deus esteja sempre com você, sua família. Amém. Abençoe muito essa obra maravilhosa. Amém. E abençoe você também. Você quer deixar um recado final? Vamos orar por eles? Vamos orar. Vamos fazer uma oração. Você tá dirigindo, não fecha o olho. Não fecha o olho. Sim, faz essa oração. Então. Tá bom. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de servir ao Senhor, pelo privilégio de trabalhar na tua obra, Deus. Muito obrigada. E obrigada porque o Senhor disse que estaria conosco e realmente nós sentimos o Senhor conosco todos os dias. Deus, alcança aquele líder que está se sentindo cansado, desanimado. Deus, renova, Senhor, as forças, renova os sonhos. Deus, aquele líder que também está engajado, Senhor, ajuda ele a se manter assim, Deus, que ele encontre menos obstáculos, Deus, porque a gente sabe que a gente vai encontrar obstáculos, mas então que a gente encontre menos obstáculos para fazer a tua obra, Pai, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a superar esses obstáculos também. Deus, que cada vez mais se levantem pessoas para trabalhar no Ministério Kids, no de adolescentes, no de jovens, pessoas dispostas a discipular, pessoas dispostas a dedicar o tempo para o Senhor, Deus, de dedicar o tempo ensinando a tua palavra, dedicar o tempo gerando relacionamentos discipuladores para que Deus, vidas sejam alcançadas para o Senhor. Sim. E quando a gente chegar no céu, Deus, a gente possa ver muitas e muitas pessoas que foram alcançadas, Senhor, através da nossa vida. A gente não vai levar nada daquilo que a gente constrói aqui, Deus, que a gente possa estar com os nossos olhos aí, Senhor, aí no céu, Pai. Sim. Juntando tesouros aí, Senhor. E eu creio que quando o Senhor fala de tesouros, o Senhor está falando de vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, nós estejamos sedentos por alcançar vidas para o Senhor. Sim. Abençoa, Deus, cada um que está ouvindo esse podcast, Deus, cada igreja, cada ministério, e que nós sejamos
auxiliadores uns dos outros também, Pai. Sim. Agradeço ao Senhor pelo Pão Diário, peço ao Senhor para que o Senhor continue abençoando o Ministério Pão Diário também, que Amém, há Senhor tantos anos Deus. tem alcançado tantas pessoas. Que em Amém, nome de Senhor. Jesus, sua graça, Senhor, esteja sempre sobre esse ministério, Pai. Nós Sim. agradecemos ao Senhor e rogamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Receba essa oração, esse incentivo e permaneça, porque é muito precioso esse teu trabalho com crianças, né, Si? Obrigada mais uma vez. Que bom. Obrigada pelo convite. Até mais, gente. Tchau.